chamo Diego Melo, eu trabalho com o nome de Plenitude Yoga e a gente está chegando na 7ª semana do curso de iniciação ao Yoga, um curso online que foi desenhado para ser cursado em 8 semanas. Claro que isso pode demorar um pouco mais, mas ele foi desenhado para 8 semanas. E a gente sabe que o caminho espiritual, ele na verdade ele não tem um curso próprio. Nenhum curso pode ser completamente planejado. Quem conduz o curso da nossa jornada espiritual não somos nós, é uma inteligência superior. No entanto, para efeito de aprendizado, a gente compacta alguns conhecimentos e programa algumas experiências. Pode ser que essas experiências repercutam em você daqui a um bom tempo, não sei quando. Pode ser que demore, pode ser que daqui a 20 anos se diga: eita, olha lá aquilo que eu aprendi lá 20 anos atrás, né? E aquilo seja um gatilho para a tua jornada espiritual, para o teu autoconhecimento. Mas, né, para efeitos de curso, a gente programa, e eu programei essas 8 semanas, para que a gente pudesse desfrutar de um aprendizado que nos trouxesse bases para a vida espiritual, para a jornada espiritual, a jornada de autoconhecimento. Tá? Então, a gente está na 7ª semana, são 8 semanas, a gente está bem pertinho do fim, né? Eu espero que vocês estejam aproveitando esse curso, né? É um curso que eu programei também para que seja simples, não seja muito, né, custoso da gente fazer. É um curso bem introdutório, eu não estou aqui aprofundando filosofia nem nada, estou realmente com o propósito de fazer uma introdução. Então eu espero que vocês possam aproveitar. A semana atual é o verso dessa semana, eu vou botar aí na tela e a gente vai acompanhar, tá bom? Então vamos acompanhar o verso dessa semana, da 7ª semana. É apenas um verso, mas ele auxilia em um monte de coisa na vida da gente. O objetivo dele é dar uma ferramenta muito clara, um sistema de ferramenta muito claro, são 4 ferramentas, para que a gente pacifique a mente. Então veja que você está elaborando ferramentas aí para usar no teu dia a dia. Cabe a você usar suas ferramentas. Não cabe a nenhum professor, a ninguém que não seja você próprio, né? Então, em primeiro lugar, assuma a responsabilidade pela sua vida. Em segundo lugar, vamos aprender as ferramentas. Então, a ferramenta de hoje é essa que está aí na tela. Maitri Karuna Mudito Pikshanan Sukha Durkha Punya Punya Vishayanan Bhavanatas Chitta Prasadanam. Então, Chitta Prasadanam é a pacificação da mente. É a prasada. Prasada é traduzido também como algo que foi oferecido ao divino e aí você pode desfrutar. Não é mais a sua própria coisa. Não é que você foi lá e tomou. Então é muito comum que prasadas sejam comidas, né? Alimentos. Claro que também pode ser flores, podem ser outras coisas, mas tradicionalmente comida. Então você faz um oferecimento daquela comida num ritual, numa intenção dirigida a uma consciência superior, né? Que a gente chama divina, a uma consciência divina. E após aquela consciência divina assumir, comer, né, aceitar aquele teu oferecimento, você
então pode comer aquela comida. Então, Chitta Prasadanam é como se você oferecesse a sua mente ao divino. Não é pouca coisa, você oferece a tua mente ao divino através dessas 4 qualidades. O que significa oferecer sua mente ao divino, né? Eu falei do aspecto ritualístico, mas oferecer a mente ao divino significa devolvê-la à sua casa. A gente pensa que a gente precisa dominar a mente, trazer ela de volta e controlar, né? A gente pensa que a gente é tudo. Mas Chitta Prasadanam significa eu ofereci a minha mente ao divino. E quando eu ofereço a minha mente ao divino, ele assume a minha mente. Quando ele assume a minha mente, não significa que eu vou perder o juízo, eu vou virar outra pessoa, eu vou ficar louco, não. Significa que essa identificação que eu tenho com a minha mente e que eu tenho com uma certa fixação, com uma certa rigidez, é o que a gente tem estudado desde o início, né, desse curso, a identificação com os Chitta Vrittis que provocam a perturbação da mente. Essa identificação, ela vai ser consumida, ela vai se dissolver, porque o próprio divino está tomando conta da nossa mente, né? Isso é uma forma de entender Chitta Prasadanam. Então, como é que se faz isso, Chitta Prasadanam? Existem muitas formas, claro, né? Mas ele trouxe 4 qualidades, 4 ferramentas para a gente desenvolver, que a gente vai ver agora. Ele diz assim: os sentimentos de amizade, compaixão, alegria e indiferença. E eu botei algumas coisas que eu considerei sinônimos aí, né? Com referência aos felizes, infelizes, bons e maus, respectivamente, pacificam Chitta. O que ele quer dizer? Quando você tem amor, amizade ou amor, com referência aos felizes, você tem misericórdia ou compaixão com referência aos infelizes, alegria pelos bons e indiferença, equanimidade pelos maus. Olha que é um sisteminha, é uma ferramenta, cada coisa para cada um. Então, quando você desenvolve amizade por aqueles que são felizes, ora, se aqueles que são felizes, alegres, satisfeitos, né, saudáveis, você desenvolve amizade com eles, que maravilha, você vai entrar e poder trocar a tua sintonia com eles, alimentar a tua sintonia com a deles. Então, você vai elevar o teu padrão. Tem um mestre que diz assim, né, Ramakrishna, ele diz: se você quer ser rico, ande com os ricos. Se você quer ser um devoto, ande com os devotos. Se você quer se unir a Deus, né, ande com os devotos, com aqueles que se unem a Deus. Se você quer ser um cientista, ande com os cientistas. Porque quando você tem amizade com as pessoas que estão naquela vibração, você se inspira e começa a se alimentar também daquela vibração. Tá? O segundo item, misericórdia e compaixão, com os infelizes, aquelas pessoas que estão sofrendo, né? É claro que todas as pessoas passam pela felicidade e pela infelicidade, e também passam muitas vezes pela bondade e pela maldade, né? Faz parte da impermanência, faz parte do ciclo de samsara, da constante mudança na vida. Mas por isso a compaixão, ela deve ser talvez a nossa ferramenta principal, porque todas as pessoas estão em algum grau de sofrimento, e aquelas que não estão em sofrimento, ou seja, os sábios, os seres iluminados, talvez eu não tenha condição de reconhecê-las. Então é melhor que eu tenha compaixão por todos, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que Patanjali vai dizer os maus, que mais na frente,
ele diz que com os maus a gente deve ter indiferença. Eu vou fazer essa conexão, tá? Eu vou lá e volto. Os maus, ele diz que a gente deve ter indiferença ou equanimidade. Significa que eu não deixo que minha mente se identifique com aquilo e se contamine com aquilo. Então eu mantenho a minha mente pacífica, equânime, serena. Porque se eu me abalo com as maldades, eu começo a reagir às maldades. Quando eu reajo às maldades, a minha mente ela faz assim, ela começa a olhar só para a maldade. Porque eu estou sempre dialogando com a maldade. A maldade acontece e eu respondo, a maldade acontece e eu respondo. Só que aí eu perco o meu autodomínio, eu perco a minha amplitude de visão. Então, se eu ampliar a mente, como eu fiz com a câmera agora, né? Se eu ampliar a mente, se eu mantendo ela serena, eu amplio a mente. E ao ampliar a mente, eu posso ver muitas outras possibilidades. Inclusive, de que aquela pessoa que manifesta um aspecto maldoso, cruel, ela pode ser simplesmente uma pessoa infeliz, como é na maioria dos casos. E por ser infeliz, ela merece a minha compaixão. E o que significa compaixão? Significa entender que todos nós temos algum grau de restrição da visão, mas todos nós queremos a mesma coisa, ser felizes. Né? E quando a gente quer ser feliz e a visão se estreita, está estreita, muito estreita, eu busco ser feliz através das minhas próprias paixões, né? Dos meus desejos. E a partir daí eu crio sofrimento, porque eu quero me proteger, eu quero me envaidecer, eu quero me enriquecer, etc, etc. E aí eu começo a ficar mais voltado para mim mesmo. Então, se você se depara com alguém assim, ou se você mesmo age assim, você diz que primeiro a mente é equânime, depois compaixão. Claro, você pode primeiro ter compaixão também, mas se você cultivar uma mente equânime antes, fica mais fácil de você entrar com a ferramenta da compaixão. Porque se você não tem uma mente equânime, aquela maldade ela te contamina rapidamente. Então, primeiro a equanimidade, né? E depois aí a compaixão vem sendo construída. E a compaixão é uma prática mesmo, né? O budismo tibetano ele é muito forte nisso, muito forte. Ele usa a compaixão como uma base para tudo. Ele faz o treinamento, na verdade, da mente. Motivado pela compaixão, eu desenvolvo a equanimidade. Porque para que eu consiga olhar para os seres que estão em sofrimento, e esse é o objetivo da compaixão, olhar para os seres que estão em sofrimento, que estão com a visão estreita, e proporcionar algo, desejar a felicidade deles, ou lhes proporcionar um pouco mais de felicidade, eu preciso ter uma equanimidade. Então, a base do budismo tibetano, pelo menos até onde eu acessei, é equanimizar a mente, serenar a mente, para que você possa agir com compaixão, tá? Então, Maitri, amizade, Karuna, compaixão, Mudito é alegria. Eu me alegro com aqueles que são bons. Então eu olho aqueles atos de bondade, ao invés de olhar os atos de maldade e me entristecer, isso não tem grandes utilidades. Eu olho para os atos de bondade, eu vou procurar pessoas que estão fazendo bondade. Eu sintonizo a minha mente com isso. Isso é um treinamento, porque nós estamos sendo sintonizados constantemente com a maldade. É o que a mídia jornalística costuma fazer, né? Sintonizar a gente com a maldade. É o que até as redes sociais elas estão muito sintonizadas com a maldade. Então, se alguém faz uma maldade por aí, rapidamente aparece nas redes sociais,
rapidamente aparece na mídia comum também, né? Na televisão, no rádio. Se alguém faz uma maldade, isso ainda é raro, né? Tem alguns canais que já estão se sintonizando com isso, mas ainda é raro. Então, se alguém faz alguma bondade, eu me sintonizo com aquela bondade. E aí a minha mente começa a vibrar de uma outra forma, porque eu estou também me sintonizando com Deus, lembra? Chitta Prasada não, eu estou oferecendo a minha mente ao divino e usando uma mente oferecida ao divino. Então, eu me sintonizo com a bondade, com esse som, né? Mudito, esse mantra, ele lembra a gente da bondade. Então, esse é o tema de hoje, é o tema da nossa 7ª semana, é um tema muito importante. Eu tenho um outro vídeo onde eu falo de um texto budista, que é conhecido como 8 versos para a transformação da mente. Vocês vão encontrar, eu vou colocar aqui na descrição, esse outro vídeo. É um vídeo mais longo, onde vocês podem acessar, né, esse conhecimento, essa outra ferramenta que te ajuda a desenvolver o que esse verso oferece, né? Amizade, compaixão, alegria e equanimidade. Isso pode ser teu mantra, você pode escrever no espelho do banheiro, pode escrever nos lugares onde você esteja, em algum lugar para te lembrar: amizade, compaixão, alegria e equanimidade. No budismo tibetano, isso são consideradas 4 qualidades incomensuráveis, né? São qualidades supremas, sem medida, né? Incomensuráveis são sem medida. Elas são a base da nossa ação no mundo. Então, se você também tem qualquer coisa para fazer e não sabe se aquilo é certo, pode colocar sob esse filtro de 4 qualidades incomensuráveis. E aí você diz: eu estou agindo com amizade, com compaixão, com alegria e com equanimidade? Não. Então, possivelmente essa ação que eu desejo fazer, ela não está adequada, né? Isso é realmente uma boa ferramenta para a gente se conectar. Então, eu acredito que seja isso. Passado o recado. Espero que vocês estejam aproveitando. É uma jornada curta, 8 semanas. É uma abertura também para outras jornadas maiores, né? A ciência do eu, que é um estudo de longo prazo que eu tenho feito, né? A gente concluiu o estudo recentemente desse texto que a gente está vendo agora, chamado Yoga Sutras, né? E vamos começar, estamos nos preparando para começar o texto chamado Bhagavad Gita. Então, se vocês estão vendo esse vídeo, observa a data, talvez a gente já tenha começado esse estudo, né? Hoje, no dia 14 de agosto de 2019, né? Veja aí a data de lançamento do vídeo. A gente está divulgando, digo a gente porque tem um grupo, né, divulgando esse estudo, que acontece em sábados quinzenais, e vamos começar a estudar o Bhagavad Gita, que é um texto que eu considero mais amplo e mais profundo que Yoga Sutras. Tá bom? Vocês são convidados. E para quem está assistindo o curso, né, nessa medida, está realmente acompanhando, está na 7ª semana. No dia 17, amanhã, no dia 15, é o dia do nascimento de Sri Aurobindo. Ele nasceu em 15 de agosto de 1878 e faleceu em dezembro de 1950, não lembro o dia. E a gente comemora tanto o seu nascimento quanto a sua passagem. É um dia de lembrar tudo aquilo que ele nos trouxe. Então, no dia 17, no próximo sábado, a gente vai celebrar esse nascimento. E aí, Sri Aurobindo é uma das minhas bases, né? Uma das bases principais, na verdade, de conhecimento.
E aí a gente vai celebrar o nascimento dele, contando um pouco da história dele, um pouco do conhecimento de como ele chegou, como foi um pouco da jornada dele. E aí vai ser um encontro bem legal. Quem quiser participar, entre em contato, não perde essa oportunidade de se aprofundar nesse caminho chamado yoga, caminho espiritual, autoconhecimento. Tá bom? Então, para outras informações, mantenham-se conectados através do Instagram, Plenitude Yoga, Facebook, Plenitude Yoga. Temos o site, que amanhã está inaugurando uma nova sessão dedicada ao yoga integral, inspirada no nascimento de Sri Aurobindo. E essa nova fase do site vai ter, né, várias páginas novas, com muito conhecimento, muitas coisas interessantes para vocês acessarem. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que esse caminho seja próspero, que vocês possam encontrar a paz e a felicidade. Namastê.